Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte dos questionários online, né? No caso especificamente o questionário da parte de fundamentos de usinagem, né? E hoje a gente vai estar justamente respondendo a sexta questão, né, desse questionário. Você ainda que não viu o questionário, o link está aí na descrição, né? Acessa, responde, né? O resultado já sai no final, né? Se tiver alguma dúvida, volta aí para o canal que a gente está fazendo a resolução das questões. Essa é a sexta questão e a gente está justamente iniciando a resolução dela agora. Em um processo de torneamento convencional, um técnico verifica que o diâmetro que ele irá tornear possui o diâmetro de 1 polegada em oitavo, e a velocidade de corte indicada para o uso da ferramenta de corte é de 80 metros por minuto. Com essas informações, qual é a RPM que deve ser aplicada para essa usinagem? Ou seja, a gente tem dois parâmetros aí que levam em consideração justamente o diâmetro, né, da peça, né, que está aqui indicado, 1 polegada em oitavo, e aqui a velocidade de corte da ferramenta em metros por minuto, né? Então o primeiro passo aí vai ser justamente converter esse valor, né, de 1 polegada em oitavo para milímetros, né? Nesse caso 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, e a gente vai somar justamente com 1 oitavo de polegada, ou seja, nesse caso é só dividir 25,4 por 8, né? Nesse caso aí dá 3,175 milímetros, né? Então é só somar os dois, né? Nesse caso aí 25,4 mais 3,175 e vai dar exatamente 28,575 milímetros, né? Então aí a gente tem o valor convertido, que é o que a gente vai estar aplicando na fórmula, né? Essa fórmula é justamente para encontrar RPM, né? Essa fórmula RPM vai ser igual a VC, né, vezes 1000, né, dividido por π vezes d, né? Velocidade de corte multiplicado por 1000, onde a gente vai ter justamente dividido por 3,14, que é o π, multiplicado pelo diâmetro, né? Diâmetro que está ali indicado, que no caso é 28,575. Bom, uma curiosidade, né? A gente tem essa relação aqui da multiplicação, né, por 1000, aqui justamente porque a velocidade de corte está em metros por minuto, né? E aí esse 1000 é justamente você convertendo, né, esse valor de metros por minuto para milímetros por minuto, né? E aí nesse caso você vai fazer justamente a relação da divisão, né, com base no diâmetro multiplicado por 3,14, né? Ou seja, quando você divide o diâmetro ou divide, né, esse resultado da velocidade de corte convertida em metros por minuto para milímetros por minuto e divide justamente pelo diâmetro multiplicado por 3,14, quando a gente pega um diâmetro e multiplica por 3,14, o que é que significa? A gente está pegando aquele diâmetro e está planificando ele, né? Ou seja, a gente tem justamente nesse caso aqui a relação no que diz respeito, né, do percurso que a gente tem nesse deslocamento dessa peça, né, ao rotacionar, né? Então, quando a gente faz o cálculo da RPM, é justamente para garantir que a velocidade de corte ela seja atingida, ou seja, esse giro da peça em relação à ferramenta, que ele venha a atender justamente o especificado pelo fabricante, que nesse caso é 80 metros por minuto. Ou seja, se a gente fosse fazer uma relação de um movimento linear, né, a nível de velocidade, a gente justamente estaria planificando, né, essa peça e teria essa base da velocidade tangencial, né? Então a gente multiplica por 1000 a velocidade de corte para converter de metros por minuto para milímetros por minuto e divide, né, justamente pela relação de π pelo diâmetro para ter essa relação da velocidade no que diz respeito a garantir o deslocamento da velocidade correta, né? Então é muito comum, né, se perguntar por que multiplica por 1000, porque utiliza o diâmetro, né? Então está relacionado justamente a isso, ou seja, você garantir que venha atingir a velocidade de corte ali do fabricante. Mas aí vamos voltar para o cálculo da RPM. Bom, nesse caso aqui a gente já está com o valor, né, da velocidade de corte, que é esse aqui, e a gente tem também o diâmetro, então é só aplicar ali direto na fórmula, né? Então a gente vai ter a velocidade de corte, que é 80 metros por minuto, né? Eu vou deixar aqui sem a unidade para não ficar muito extenso, né? Então 80 metros por minuto multiplicado por 1000 dividido, né, por π vezes o diâmetro nesse caso aí que é de 28,575, né? Então 3,14 multiplicado por 28,575. 80 multiplicado por 1000 vai dar 80.000, né? Vou deixar aqui isolado, vou colocar aqui embaixo aqui já
o resultado? 80 multiplicado por 1000 vai dar 80.000, né? E a gente vai ter justamente 80.000 dividido pelo produto referente à multiplicação de 3,14 por 28,575. Né? Nesse caso aí vai dar 891,60. Né? Então aqui no caso a RPM, né, dá justamente 891. Vou colocar aqui ao contrário, né? Fica melhor. 891 RPM. Beleza? Então nesse caso aqui configura como resposta correta a terceira alternativa, né? A alternativa C. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!